está relacionado à capacidade de compreensão, assimilação e percepção visual de tudo o que está sendo visto no mundo exterior, concebida a partir da utilização dos olhos e do cérebro. Também está relacionado a conceitos e também está relacionada à formação de ideias. Então, visão está relacionada a tudo aquilo que se aprende, a uma concepção também de mundo, de ideias, de pensamentos. Nós temos uma reflexão aqui, pastor Roberto Diogo, da pastora Valdice Milhomem, que diz: Deus trabalha com a visão. E eu gostaria que você que está do outro lado ficasse bem atento a essa leitura, é uma leitura curta, para nós darmos abertura a esse tema. Que diz: Ok. Deus trabalha com a visão. Onde não há visão, não há obras. Todas as realizações começam com a visão. Nosso Deus estabeleceu princípios pelos quais Ele trabalha em nós e através de nós. O princípio da visão é um deles. Tudo começa com uma visão. Aliada à visão, vem o pensamento. A visão alimentada pelo pensamento desperta o desejo e o desejo leva à ação. Esse escrito aqui foi extraído do Plano Estratégico para a Redenção da Nação, da pastora Valdice Milhomem, do ano de 1999, São Paulo, páginas 15 e 18. É uma reflexão muito importante, porque quando se fala de visão, a gente tem um conhecimento vasto acerca do assunto. Mas dentro dessa questão, pastor Roberto, Sim. Nós estamos com um tema que é também uma interrogação. Já estamos para passar para ti a fala. Como conciliar a visão espiritual com visão política? Pastor Roberto, fique à vontade, por favor. Amém, amém. Eu quero, aliás, eu nem me apresentei, né? Para quem não me conhece, meu nome é Jair Santana, conhecido como o Big dos Cisos. Mas eu já estou famoso demais, né, pastor? Agora a fama é de Deus. Tá certo. Eu estou pegando essa ponta com você e vou ficar famoso também. Eu quero iniciar fazendo a oração, Jailson, pedindo a Deus graça e sabedoria para a gente conduzir esse assunto. Um assunto importante. Não é novo, mas ele é pertinente porque é o momento em que estamos vivendo, né? Deus, eu quero te louvar nessa noite, pedindo graça ao Senhor e sabedoria, à luz da palavra, à luz do conhecimento, daquilo que o Senhor tem para nós, mediante a vida pública, mediante, ó Deus Santo, tudo aquilo que o Senhor tem direcionado ao ser humano na face dessa terra. Dá sabedoria a Jailson, a mim, para conduzirmos esse momento de tão importante interação e de comunicação àqueles que nos assistem nesse momento. Ser conosco, Pai. Oro em nome de Jesus. Esse momento, Jailson, ele é repetitivo. A cada 2 anos, a gente é confrontado no Brasil a irmos às urnas e apreciarmos nomes. Então, de 2 em 2 anos, ou vem para presidente, deputado, senador, ou vem para vereador, o prefeito, né? Em meio a esse pleito eleitoral. Então, conciliar a vida espiritual com a vida política, ou com a vida pública, ou com a política em si, né? É entender que ambas, elas caminham juntas. Não tem como a gente separar. Porque a política, ela está dentro da Bíblia. Ela está inserida dentro da Bíblia. E o polis, né, o povo, ele está inserido na Bíblia. E esse governo, né, do povo, ele vem de uma forma muito interativa dentro da palavra de Deus. Então, assim, a pergunta, ela por si só se responde onde a gente entende que não tem como desvincular uma coisa da outra. Há cristãos que pensam que não se deve envolver em política. Querendo ou não, nós já estamos envolvidos na política. Ah, mas nós não somos cidadão daqui, tá? Mas estamos aqui, somos cidadão com título eleitoral e eu preciso declarar meu voto. Ainda outro dia, meu irmão, eu conversando com uma irmã, membro nossa, ela dizendo que desde tempos atrás que ela não vota em ninguém. E eu levei essa irmã a conscientizar que precisamos escolher alguém, sim.
Mas ela disse, mas quando houve o segundo turno, eu não era adepta nem de Haddad, nem de Bolsonaro, eu não concordava com a visão de um nem do outro, então eu não votei em ninguém. Eu não posso ser omisso. Eu preciso decidir, eu não posso ficar em cima do muro e esperar que os outros decidam por mim. Eu preciso trazer para a urna a minha escolha. Então, eu entendo que, querendo ou não, o ser humano, mediante a orientação que ele recebe, ele precisa sim comparecer às urnas, ele precisa escolher alguém, não anular o voto, não votar em branco, ou não deixar de ir justificar depois, principalmente nós cristãos, alguns até usam de mentira, né? E a gente não pode fazer isso. Devemos sim escolher, votar, porque nós vamos caminhar aqui dentro de algumas perguntas, dentro de alguns contextos, para podermos entender que é necessário sim fazer essa escolha. Eu separei um texto aqui onde fala sobre isso, essa conciliação, Jair. Em Gênesis 41, do versículo 37 ao 49, a gente vê um grande líder, um grande homem, escolhido por Deus e eleito pelo rei. Quando a gente olha no capítulo 41, versículo 37, a Bíblia fala que o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros, por isso faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, Faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E Faraó prosseguiu, entrega a você agora o comando de toda a terra do Egito. Ou seja, ele seria o segundo homem da maior potência mundial do momento até então. Então, nós vemos assim que a política de José, ela deu tão certo que quando nós olhamos à frente, ele traça um projeto para o povo, através da vida de Faraó, e ele tem essa resposta de Deus como próspera, como algo bem sucedido, porque ele teme a Deus e tem a direção de Deus para abençoar o povo. Eu volto para você. Exatamente. Já podemos ir à segunda pergunta. Pastor Roberto Giotto, já quero te agradecer por esse trabalho que o senhor tem tido conosco, por esse acompanhamento. O senhor tem sido pastor, para mim, por excelência. Amém. E eu sou muito grato, porque a gente precisa de pastores, né? Para errar menos. Isso, com o pastor pegando na orelha da gente, a gente erra menos com medo de apanhar. Preste bem atenção. Nós temos a segunda pergunta, que está aqui. Qual a postura da igreja quando o assunto é política? Antes do senhor dar essa resposta, pastor, eu coloquei aqui, a Bíblia diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Dentro desse versículo, eu tirei uma interpretação que ela aparentemente parece um escândalo naquilo que eu vou dizer. Não é a verdade que liberta o homem, parece um escândalo. Não é a verdade. Mas Jesus falou que ele é a verdade. Como é que eu tenho a coragem de dizer que não é a verdade que liberta o homem? Segundo esse versículo, eu posso tirar duas interpretações. A primeira é que é o conhecimento da verdade que liberta o homem. Porque a verdade está aí. Jesus está aí do seu lado, Jesus está aqui do meu lado. Mas ele, por conta própria, ele não liberta o homem. Ele só liberta o homem à medida que o homem passa a conhecer. À medida que o homem passa a se relacionar. Esse conhecimento ele é duplo. Tanto é o conhecimento teológico, ou intelectual, ou formal, o conhecimento formal, como o conhecimento de relacionamento. A gente vai se relacionando, vai conhecendo. Sociológico. Então, é o conhecimento da verdade que liberta o homem. A Bíblia é a verdade. Mas se você tem a Bíblia em sua casa aberta lá no Salmo 91, e se você não lê, se você não conhece, se você não busca, esse conhecimento, essa falta de conhecimento não vai te levar a libertação nenhuma. É vago. Não leva a lugar nenhum. É vago. Então, existe uma libertação dentro de um processo de conhecimento. A segunda interpretação desse versículo que eu faço é que toda libertação ela é processual, ela é gradativa, é como uma faxina de uma casa abandonada por muito tempo. Se começa varrendo a casa, se começa limpando os móveis, depois se lava aqui, ou seja, é um processo demorado, é um processo longo. Então, toda libertação ela é processual, ela é gradativa. E isso não é diferente com a mente do ser humano. A mente do ser humano, ela demora muito de passar por esse processo de libertação. E não é diferente sobre as questões políticas. Parece que todo o nosso processo de libertar o homem desses conceitos, desses tabus, dessa visão política, inclusive da velha política, é um trabalho muito difícil. Por isso é que existe essa pergunta, qual a postura da igreja
quando o assunto é política. Quando você fala igreja, a denominação em si, metodista ou wesleyana, porque Quando eu falo igreja, eu me refiro... É uma pergunta? você se refere à igreja metodista wesleyana, a denominação, isso? Eu me refiro à igreja de modo geral, né? Qual a postura da igreja de Porque Deus? fica Qual a um postura da igreja leque, de compromisso? fica um leque No Brasil, vamos colocar assim, a igreja no Brasil, né? eu acho E que não é é um a cristã no leque, Brasil, é a igreja não no Brasil. sei, fica um leque para eu poder responder, porque eu posso te responder do que a igreja metodista wesleyana pensa, né? E também a igreja em si precisa pensar. E a gente vê que muitos líderes evangélicos, né, muitos líderes têm essa visão também de que precisamos viver esse momento e saber fazer escolha. Então, assim, a postura da Igreja de Deus, quando o assunto é política, a postura da Igreja Metodista Wesleyana, quando o assunto é política, ela traz para mim, como pastor, uma orientação de, por exemplo, se o Roberto quer ser candidato a algum cargo eletivo, eu preciso, né, como você também é funcionário público, se afastar, né, dessa função para pleitear. A igreja apoia? Ela apoia. Nós precisamos ter esse apoio, dar esse apoio. Como que isso acontece? Acontece mediante ao conhecimento da denominação com aquele que é candidato a um cargo eletivo. Nós temos o pastor Francisco Quezado, hoje ele é secretário de administração na 2ª região. Ele já foi vereador, já foi presidente da Câmara da cidade onde ele pastoreava, não é em Belo Horizonte. E ele sempre contava para a gente o mundo que tem por detrás de um gabinete, de uma cadeira, de uma mesa de gabinete. O mundo que tem por detrás de uma eleição, quando os números saírem, quando o coeficiente for revelado, Jailson, quando a posse acontecer no dia 1º de janeiro, quando você tomar posse no dia 1º de janeiro. Vamos crer juntos, Em nome de Jesus, eu creio nisso. Ainda que Deus não quisesse, eu acho que ele vai passar a querer, porque o senhor acabou de falar. Não, eu que estou crendo nisso, isso está no meu coração e arde muito forte. Deus, por favor, queira pela vontade do pastor Roberto. Muda-se muita coisa nesse contexto desse cidadão que passa a ser um homem público. Só que ele não tem como desvincular que ele é um cidadão do céu também. Então, quando eu olho para Provérbios, de número 22, Jailson, eu vejo que o Jailson, quando chegar lá, quando você estiver lá e quando assentar na sua cadeira, sendo assediado por diversas pessoas, sendo bajulado por muitas pessoas, você vai entender que o que vale mais é a boa reputação do que as grandes riquezas. Provérbios 22, 1. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Então, assim, a orientação da igreja em si é que essa pessoa, ela não se desvincule do reino. Então, assim, qual é a postura da Igreja de Deus quando o assunto é política? Que esses que estão entrando, ou que esses que estão lá, venham manter a integridade, venham manter a ética, venham manter a postura, e venham legislar em favor dos menos favorecidos. E entender que aí vai uma situação complicada para um líder executivo. Ele não vai legislar somente para o povo da sua religião. Se Itabuna elege um prefeito evangélico, ele não é prefeito só dos evangélicos, ele é prefeito do kardecista, ele é prefeito de quem é do candomblé, da Seixonoye, ele é prefeito do Testemunho de Jeová, ele é prefeito católico, ele é prefeito de todos. Então ele precisa ter uma vertente e entender que essa flexibilidade dele, ela precisa alcançar a população. Ela precisa alcançar as pessoas menos favorecidas, ela precisa alcançar tanto o rico quanto o pobre, tanto o empresário quanto o empregado, tanto o crente quanto o não crente. Mas ele precisa entender que ele é um cidadão do céu. Então a metodista wesleyana é a parte desse princípio. E eu quero crer que as igrejas em si, igrejas sérias, que olham com esse olhar,
na horizontal, não olha de cima para baixo, mas olha horizontalmente, ela consegue ver que ela precisa manter uma postura de que Deus, ele aprova a política. Tanto é que ela já acontece desde lá do início. A Bíblia é recheada de homens que trabalharam na política. Esdras, mesmo no capítulo 7, recebe do rei cartas, ordens, dinheiro, poder para administrar sobre o povo, para poder trazer sacrifícios para o povo e administrar também. Então, assim, a postura da igreja é uma postura sólida, é uma postura radical, para que esse postulante, para que esse cidadão, ele não venha se corromper com tudo aquilo que vai favorecê-lo, porque ele vai ser muito assediado, vai ser muito propenso a se perder em meio ao caminho, mas ele precisa manter essa ética. Exatamente. Pastor Roberto, eu sempre fui envolvido com muitos assuntos, eu sempre gostei de polêmica, o senhor tem 4 anos pastoreando a gente, sabe que eu gosto de briga, né, pastor? Não, isso é bom. Se existe alguém que gosta de brigar, sou eu, né? Mas Vivemos assim, quando a gente passa a ter... né? É democracia. E isso é em todos os sentidos. É importante que a juventude, é importante que os adolescentes, é importante que a família esteja inteirada sobre todos os assuntos, inclusive sobre a questão política. A gente não está isento de tudo. Pelo contrário, a gente tem que estar a par de tudo. E eu sempre gostei de debater todos os assuntos. Por isso eu elaborei todas essas questões e acredito que ela seja muito importante para o eleitorado nesse período de tempo. Sim. Que todo mundo tem que pensar, tem que refletir, tem que analisar, tem que julgar, colocar em pauta todas as questões. E aqui nós temos a terceira pergunta. O desinteresse dos nossos jovens e adolescentes pelas questões políticas está relacionada à falta de interesse demonstrado pelos seus líderes, inclusive de seus pais e educadores, pastor Roberto? O senhor acha que a falta de interesse de líderes, pais e professores é uma das razões para que os nossos jovens e adolescentes também não demonstrem esse interesse pelas questões políticas? Olha bem, o que é que o senhor diz? Eu estava refletindo sobre isso agora à tarde. Eu vou discordar em partes, porque você me traz uma pergunta afirmativa, né? Também. Se o seu olhar é um olhar que há um desinteresse do jovem e do adolescente com relação à política, né? E você traz um questionamento assim: esse desinteresse, ao seu olhar, seria como uma falta de instrução, né? Eu quero trabalhar o seguinte pressuposto. Essa tecnologia que nós temos hoje, como nós estamos aqui agora, ela abriu esse parâmetro para esse adolescente, para esse jovem. Ele não vai ficar parado na frente de uma televisão ouvindo as propostas políticas dos 11 candidatos a prefeito. Não vai. Nem eu gostaria de ficar. Eles não vão ficar interagindo com essas questões minuciosas que são de projeto de campanha, projeto disso, projeto daquilo. Não, esse interesse eles não têm. Mas eles também têm uma força muito grande para a mudança. Então, assim, quando eu olho que eles conseguem fazer isso, a gente vê com a eleição do último presidente, o povo acadêmico, as faculdades, aqueles que têm um nível de escolaridade superior, puderam gerar uma força muito grande com um eleitorado, de um conhecimento de que o que é que o Brasil não queria mais, o que é que o povo brasileiro já não queria mais. Então, os jovens, eles saíram para a rua e também foram para a internet declarar esse grito de repúdio. Então, assim, quando nós olhamos para isso, a gente vê assim, que há uma parte dessa juventude e adolescência que interessa subliminarmente, porque eles gostam muito de movimento. A gente vê nos Estados Unidos, com relação à morte de negros, né, pelos policiais, quem é que vai para as ruas? Os jovens vão para a rua. Eles dão a cara, né, demonstram ali que vidas negras importam. E outro dia eu vi uma frase dizendo que vidas importam, independente de ser negro, independente de ser branco, mameluco, cafuço, mulato, seja o que for. Então, no Brasil também, isso veio desde as diretas já. Então, desde aquela década lá de 80,
que a juventude já tem mostrado uma cara, desde a época de Fernando Collor, quando começou a pintar de verde e amarelo o rosto, que a juventude vem mostrando uma cara, sabe, Jairzinho? Só que eles têm um poder muito grande, hoje tem um poder maior ainda, que é esse que a gente está com ele aqui, que é Tá bem. a mídia, né? Então, hoje nós temos nas mãos um poder que vai além do ensinamento do pai e da mãe, mas num grupo de WhatsApp, num grupo de colegas, eles conversam entre si e fecham questões. Então, assim, se a gente consegue alcançar a empatia desse grupo, é um grupo que vai conseguir contaminar outro grupo, dizer assim, vamos eleger o Big do Ciso? O Big era tão legal, o Big é companheiro, o Big quer trazer o Ciso de volta, o Big quer fazer com que a escola volte a funcionar. Então, assim, quando esse menino começa a contaminar a outra menina, outro menino com essas informações, Jairzinho, eu vejo que eles estão fazendo nada mais do que o quê? O interesse na política. Sabe? Então, assim, eu posso trazer para você, Vitória, minha filha, a gente conversa todos os assuntos, eu e a Livete. E ela está inteirada na política. A gente tem conversado sobre a política, a gente tem falado sobre os candidatos, a gente tem feito uma análise minuciosa, principalmente sobre candidatos a prefeito, tanto aqui quanto em Salvador. E não foi diferente também com a eleição para presidente, sabe? Então, assim, se há esse feedback, eles passam a ter o interesse de querer demonstrar, se não, o Parece que meu está tendo alguma candidato. na internet. Sim, pode falar. Parece que cortou aí. Sim, não, pastor, é muito boa essa sua colocação, inclusive me faz pensar então diferente agora. Não é que existe um desinteresse, o que existe é, 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 é é um comportamento diferente. Não é um interesse formal, mas é um Talvez uma interesse de uma outra desmotivação. forma de Talvez uma formação. desmotivação. É uma desmotivação, né? Exatamente. A gente percebe que, de uma certa forma ou de outra, então a juventude está inteirada. Ela só não tem a mesma formação, digamos que nós tínhamos em alguns tempos atrás de debater, de sentar, de discutir. Mas eu Isso. acho que eles Uhum. discutem de outra forma, então. Do Essa é a jeito verdade. deles hoje, da maneira Do deles jeito hoje. deles hoje. Com Como tudo certeza, mudou, isso, com certeza aquele que é eleitor, que tem o título, ele vai perguntar para alguém: pai, o senhor vai votar em quem? Mãe, vou votar em quem? A gente viu por esses dias agora de pré-candidatura, um pré-candidato sendo muito expressivo no meio da juventude, com o Instagram dele. Ele estava muito evidente com a juventude, e essa informação não fui eu quem busquei. A Vitória, minha filha, que viu no grupo de juventude, com outros jovens, os vários jovens, comentando sobre a evidência no meio da juventude, entendeu? Então, assim, na maneira do jovem falar, voltou ao normal. é uma maneira que não é a minha, não é a sua maneira de falar, né? O diálogo. Mas eles estão se comunicando. E aí eu Exatamente. quero crer que podemos ter grande surpresa na eleição da nossa cidade, porque o jovem está observando o que aconteceu. Qual é o menino, qual é o jovem, o adolescente eleitor que ficou satisfeito com essa situação tão catastrófica que aconteceu com o Ciso? Vamos trabalhar essa visão. Qual é o menino que Tá dando ficou uma satisfeito paradazinha de lá, mas sair eu acho que é na internet lá, do pastor Roberto. Ah, tá certo. Está me ouvindo agora? Está me ouvindo agora Pastor, tá melhor? tendo alguma interferência aí na sua internet? Não, aqui não. Tá tudo normal aí, porque aqui de vez em quando o senhor fica parado em estátua e eu não vejo falar nada. Ah, Mas tá tudo tá. ok, então. Você também. Ah, você Eu também. também, Mas está me tá tudo ouvindo ok aí bem. também comigo. Ah, sim, tô ouvindo. Ah, mas está me Tô ouvindo. ouvindo. Ah,
Não concordo contigo. Então a gente percebe que a nossa juventude... Só continuar esse raciocínio. Sim. Entendeu, pastor Roberto? Eu aproveitei porque está tendo uma pausazinha aí, mas é importante toda essa sua... Inclusive, existe um versículo da Bíblia. Está me ouvindo, pastor Roberto? Sim. Houve alguma interrupção aí? Não, aqui não. Eu só estava pausado. É a minha tela mesmo que está me pirraçando. Amém, tranquilo. É a minha tela que está me pirraçando. Tá certo. Veja bem, sua beleza em Oséias 4, versículo 6, sim. O senhor está falando, pastor Pode Roberto? falar. Posso falar. Em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz, o meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Você vê que a falta de conhecimento, ela é perigosa. Isso. E por não termos o conhecimento, inclusive sobre as questões políticas, é que a gente corre o risco de manter os mesmos candidatos, que a gente corre o risco de eleger porque a carreata foi muita gente, porque a caminhada foi muita gente, porque... Eu tenho até dito que antes, na nossa época, na minha época, eu vou dizer na minha época, a gente ouvia todos os candidatos, suas propostas, para escolher um. Hoje não existe mais propostas. Eu tenho observado que o candidato a vereador, ele não tem quase que propostas, ou não tem propostas para apresentar ao público, então ele faz uma arrastão de motos, ele faz uma arrastão de carro, tentando arrastar o voto, e consegue. É o poder financeiro. E é onde a Bíblia diz que é por falta de conhecimento que o meu povo perece, ou seja, volta pela emoção, volta pela empolgação, não existe propostas apresentadas. E é uma reflexão. Se o candidato não tem propostas hoje para ser eleito, e depois de eleito ele vai ter propostas, não vai ter propostas. Não é verdade, pastor Roberto? Isso. Mas nós vamos agora, então, a uma outra pergunta. Mas o senhor quer falar alguma coisa acerca? Não, eu vou deixar para falar sobre a quinta pergunta. Não, tranquilo, é isso mesmo. É falta de conhecimento. Ela induz a pessoa ao erro e errar duas vezes, né? Então você vai falar mais tarde sobre isso aí. Isso, na quinta pergunta eu falo. Exatamente. Então nós vamos à quarta pergunta. Todos os assuntos das redes sociais, e isso é importante, muito importante, precisam ser criteriosamente avaliados pelas famílias. Família de verdade, ela avalia para os seus filhos todos os conteúdos, todos os assuntos que estão relacionados às redes sociais, principalmente. Isso inclui as questões tanto teológicas, porque a gente tem assuntos teológicos nas redes sociais, não é verdade, pastor? Como também as questões políticas. O senhor tem alguma coisa a dizer sobre essa afirmativa, pastor? Essa visão que você traz para mim é a visão de fato ou fake, né? O que é fato e o que é fake, o que é verdade e o que é mentira, é isso? Também. Essa análise que precisa ser feita? Está parando dele aí, mas assim, essa questão, ela inclui todos os assuntos, porque a gente percebe que a família, parece que ela deixou o filho um pouco mais solto nas redes sociais, o pai já não se interessa tanto em ver o que é que seu filho está observando, em ver o que é que seu filho está assimilando. Então, toda a informação que vem de lá para cá, o adolescente, a criança, ela concebe sem uma participação do pai, da mãe, e isso é perigoso. Mas isso também não é diferente em relação à política, tanto quanto à teológica. Tudo que vem de lá para cá, a criança ouve, e o pai não está por perto para perguntar de onde foi que você ouviu isso. Está entendendo, pastor Roberto? Então, o que é que o senhor pensa sobre essa questão, sobre essa afirmativa? Ela é muito perigosa, essa falta de análise criteriosa, porque a gente cai em erros e para reparar esse erro depois é muito complicado. Ou talvez tem momentos que não consegue nem reparar, né? Só depois de 4 anos é que se consegue reparar esse erro político. Então, assim, a família de fato precisa estar muito atenta a tudo aquilo que tem sido bombardeado com informações para o seu filho, até mesmo para o esposo e esposa, para eles, porque denigra a imagem de alguém que talvez ela não tenha cometido esse delito, ou esse deslize, ou esse erro, e essa pessoa passa a ser marginalizada ou gerado um preconceito contra ela
sem mesmo conhecer. Então, quando a gente olha para a rede social, ela é alimentada por gente, né? Até hoje se fala muito dos robôs, né? As informações disseminadas e jogadas repetitivamente pelos robôs. Mas se você não faz uma análise criteriosa, você vai cair num erro da Maria vai com as outras. Você vai cair num erro, Jairzinho, nós cairemos num erro de não ter uma personalidade, de uma escolha correta e coerente, tanto teologicamente quanto a visão política. A teologia, principalmente, porque a gente fala de reino, a gente fala de céu, a gente fala de Deus, né? E quando se distorce essa visão, cria uma repúdia. E para depois quebrar esse paradigma, leva tempo, se conseguir quebrar da mente de algumas pessoas. Porque o ruim é quando a pessoa cria um repúdio com relação à visão teológica, à visão implantada e que foi inculcada na mente de muita gente. Durante muitos anos a gente viveu isso com esse preconceito religioso, mediante ao que foi disseminado na década de 90, com relação a uma denominação neopentecostal que criou, de fato, uma repúdia muito grande religiosa no Brasil. E essa visão teológica, então, assim, para mudar política também. Então, assim, se a família não debruça em cima de uma visão com o filho, com a esposa, se não fecha a questão para mudar conceitos, para mudar visões, aí vai usar aquele termo que vocês têm usado, que é o da velha política, né? E nós não estamos aqui para viver a velha política. O novo está aí. E Deus é Deus de coisa nova. Quem não vive o novo é porque não quis arriscar. Então, se eu não arrisco, eu vou continuar no marasmo, numa vida rotineira, cotidiana, sem nunca experimentar situações novas. Pastor Roberto, tudo se renova, na verdade. Quando se fala de velha política, quem não tem uma visão correta da questão de ser velha política ou nova política, fica parecendo que ele está defendendo algum partido, ou está defendendo algum político. Não. Na verdade, o que nós estamos querendo que as pessoas reflitam, que a velha política se refere ao que chamaríamos de politicagem, que é o erro, ou que é a falta de ser verdadeiro, que é a falta de ser correto dentro da questão política. Então, quando se fala de política, se pensa nessa velharia toda, que é a corrupção, que é a trambicagem, né? Digamos assim, a malandragem. Então, quando a gente fala de nova política, a gente fala de uma inovação em todos os sentidos, que é tirar o que está errado, que é eliminar o que não funciona mais, que é acabar com o erro, que é acabar com o desvio de verba, que é acabar com o malcaratismo, entendeu, pastor? Então, é importante que se confronte a velha política, sim, porque o pobre ele perde a vida toda por defender essa velha política. Porque quem perde é o pobre mesmo. Aquele toma lá da cá, né? É o antigo toma lá da cá, né? Inclusive, tem quem diga assim, eu não gosto do candidato tal, porque ele não faz esse tipo de malandragem, ele não compra votos. Ou então parece que o cidadão ele se acostumou tanto com essa velha política, pastor, que quando se pergunta, Bicro, você é candidato, você vai me dar o quê para votar em você? Ou então, Bicro, você é candidato, então você vai... se você colocar um cimento aqui na minha casa para construir meu muro, a gente vai votar em você. Então, é esse tipo de velha política que a gente tem que se confrontar isso, mesmo, porque nós precisamos de uma mudança. Política, que é trabalhar em cima da verdade, que é trabalhar em cima do acerto, da justiça. Não é verdade, pastor? É verdade. Então, veja bem, nós temos agora então uma outra pergunta, eu não sei se já é a quinta pergunta. A quinta, sim, né? Já estamos partindo agora para a sexta pergunta ou quinta pergunta, pastor? Eu me perdi a quinta, aqui. Né? A quinta pergunta. Nesse momento de decisão, em que temos que ir às urnas... Aliás, antes disso, pastor, eu fiz uma reflexão aqui sobre Provérbios 22:3, dentro da questão anterior, que diz o seguinte: o prudente vê as ciladas do inimigo e se esquiva do mal, e o insensato cai nas suas armadilhas. Ou seja, quem é prudente, quem é sábio, quem é inteligente, que está vendo mal adiante, ele se esquiva, ele foge. Mas o tolo, que a Bíblia chama de tolo, que é aquele que não tem conhecimento,
não tem conhecimento, ou aquela pessoa que não busca ter conhecimento. Ele não se esquiva do mal, ele cai nas mesmas ciladas. Não é diferente sobre as questões políticas. A pessoa inteligente, ela está vendo quem está sendo candidato, ela está vendo que tipo de trabalho aquela pessoa quer fazer, ou já está acostumada a fazer. Ela já analisa todas as questões e não cai na mesma cilada. Inclusive, na minha concepção, talvez eu esteja errado, de reeleger aquelas pessoas que não trabalham, aquelas pessoas que não produzem, aquelas pessoas que não defendem as boas causas, aquelas pessoas que realmente não geram, né? Que não produz. Então, a gente precisa se livrar do mal nesse sentido também. Nós estamos indo agora à quinta pergunta. Nesse momento de decisão em que temos que ir às urnas para decidir quem serão os nossos futuros governantes da rede municipal, tanto quanto os nossos representantes na Câmara de Vereadores, o povo de Deus precisa ter uma atenção voltada para as informações, assim como para as propostas e até mesmo para o perfil de cada candidato, para evitar consequências trágicas, o que poderíamos também chamar de retaliações. Então, eu coloquei aqui 3 palavras bem chamativas para que a gente reflita melhor. Primeiro, prestar atenção nas informações, assim como também prestar atenção nas propostas, assim também como prestar atenção no perfil do candidato. Porque parece que se elege muito aquele perfil de candidato que já está acostumado com a bala eleger facilmente, pastor. Então, eu acredito que chegou o momento, e que daqui a pouco, né, daqui a quase um mês, nós vamos ter que ir às urnas para escolher um candidato. É importante que agora, a igreja, principalmente, ela tenha esse critério de observar quem é a pessoa que está sendo candidato, qual é o seu perfil. Porque nós temos tantos farristas, pastor, que se lançam a candidatura com interesse de ficarem ricos, com interesse de gastarem, de esbanjarem, e a gente termina elegendo por quê? Por causa de quê? Por não observarmos aí esse perfil. E também sobre as questões de propostas, como já foram dito aqui, quase não se tem propostas para se candidatar, e também sobre a informação de ideias, né? O que o senhor tem a dizer sobre essa questão? Ela é o ponto crucial de determinação para quem vai estar lá. Enquanto eu li essa pergunta, enquanto você comenta, eu me lembrei de um fato que ocorreu em Salvador, na última eleição para prefeito e vereador, que uma comunidade lá, na Vila Canário, elegeu um jovem. E essa eleição, ela criou uma repercussão muito grande lá em Salvador, porque era um jovem com um perfil totalmente oposto àquilo que a sociedade esperava para um postulante à cadeira do legislativo. Então, quando a gente vê que essa análise crítica, ela precisa ser criteriosa, Jailson, é muito sério isso, sabe? Porque você colocar alguém numa cadeira da Câmara de Vereadores de uma cidade, principalmente de uma capital como Salvador, alguém totalmente com compromisso no mundo do tráfico, alguém totalmente com compromisso no mundo da promiscuidade, é você trazer para a cidade um cartão postal ao inverso, sabe? Porque aquele camarada que está ali como vereador, a mente dele ela é totalmente corrompida para viver aquele mundo que ele vive. Então, o que é que ele vai legislar em favor dessa situação? Então, quando você fala de perfil, quando você fala de proposta de cada candidato, a vida da pessoa ela já fala em si, até mesmo se ela não tiver proposta. Por quê? Porque você estando lá, porque essa pessoa estando lá, quem está do lado de cá, como nós eleitores, vamos saber a capacidade que aquela pessoa tem de aprovar projeto ou não, de votar a favor de projetos colocados lá ou não, de entender assim, eu sei que o meu vereador ele não vai votar a favor disso. Eu sei que o meu vereador ele tem integridade, ele tem ética, ele tem honra, ele tem hombridade, ele não vai votar a favor disso, de liberar verba para certos movimentos que tem contra a família, de liberar situações para movimentos que denigam a imagem da família funcional, da família, essa família que funciona. Então, quando a gente olha para o perfil, para a proposta, aí eu repito, mesmo que não tenha proposta, por quê, pastor? Porque a proposta de um candidato, ela vai depender de N coisas, porque ninguém governa sozinho.
O presidente ele não governa sozinho, ele depende do Congresso e ainda mais se o Supremo Tribunal Federal vai permitir ele governar. Porque ele pode emitir um decreto, como emitiu agora na pandemia, e o presidente Supremo revogar e dar poder para governador e para prefeito. Então, nós olhamos também que o governador ele não governa sozinho, ele depende de deputado. Exatamente. E aí, assim, o prefeito também, ele não governa sozinho, ele depende da Câmara. E o vereador, ele não consegue governar sozinho porque ele depende de que os colegas aprovem as propostas dele ali. Então, quando a gente olha para essa situação, nesse contexto, nós precisamos eleger esses homens e mulheres que vão estar ali, pessoas que tenham verdadeiramente um compromisso com a sociedade, que amam a cidade, que amam a família e que temem a Deus. Para que a partir daí a gente possa mudar esse contexto de uma história, de uma cidade, onde a gente olha o potencial da nossa cidade. Aí você olha para Itabuna, é uma cidade que tem um potencial fantástico. Agora é triste olhar para ao redor da cidade e ver as outras cidades prosperando, crescendo, as empresas indo, e ninguém quer vir para cá. E quem estava aqui quer ir embora. Né? As que estavam querem ir embora, e as que estavam com promessa de vir não vêm. Por quê? Porque o poder executivo aqui, ele não cria condições para que isso aconteça. Então, assim, eu vejo que é o momento de uma mudança radical e uma mudança racional. Porque quando nós olhamos para essa situação, como evitar essas consequências, elas são trágicas. São consequências trágicas, porque o que nós olhamos para a nossa cidade é um grande índice de violência, é uma grande fuga de adolescente e jovem para o mundo das drogas e para o mundo do crime, porque eles não têm um projeto social que vá atrair esses jovens para mudar a mentalidade deles. E a gente faz aquela corrida do rato, correndo, correndo, correndo e não chegando a lugar nenhum. Se a sociedade, se o poder executivo, se o legislativo faz um trabalho de antecipação, chega primeiro que o traficante, chega primeiro do que a prostituição, chega primeiro do que o crime. E aí esse jovem vai ter o que fazer. Exatamente. Cada pessoa elege de acordo com o seu perfil também, né, pastor? Isso é meio perigoso. Com certeza. Porque parece que as pessoas elas estão ficando despreocupadas com a nossa realidade futura. E são daqui a 4 anos agora para se inovar, ou para se mexer, ou para se eleger. Então precisamos ter. Oh, meu Deus, a hora já foi? Uma pessoa que professa sua fé cristã e vive uma vida de devoção e retidão. Quando se envolve com a política, ela tende a se corromper, pastor Roberto? Ou isso está mais relacionado com o caráter de cada um e seus interesses pessoais? É verdadeiramente isso. Provérbios 16, versículo 2. Todos os caminhos do homem lhes parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, se esse homem de Deus, se essa mulher de Deus, ela verdadeiramente pauta os seus projetos e propósitos de vida debaixo do temor a Deus, ele não vai se corromper lá. Por mais que alguém venha com benesses, com propostas para aprovar um projeto, para receber X de propina, ela vai entender que ela não vai compactuar com isso. Eu ouvi há poucos dias de um colega cristão, e ele falou sobre isso, de alguém infartar mediante a um plenário por causa de uma proposta indecorosa e ele dizer não. Só que o conflito e a pressão sobre esta vida estava tão grande que, infelizmente, ele veio a óbito por causa da sua integridade. Mas Deus sabia do coração dele e o recolheu. Então, eu entendo que, quando nós colocamos a nossa vida em retidão, versículo 8, Provérbios 16, é melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Então, assim, quando chegamos ali no poder, quando chegamos ali naquele lugar onde você acha que tem um poder, mas é um poder temporal, é um poder de 4 anos apenas.
mas é um poder limitado. Então, assim, vale mais o quê? É o que eu falei em Provérbios 22:1, né? Provérbios 22:1, ele deixa muito claro, Jair, essa resposta para você, porque a boa reputação, ela vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar da boa estima vale mais do que prata e ouro. Então, assim, ter o nome em evidência hoje é muito importante. E é corajoso quem faz isso, como você fez, colocar o seu nome para ser apreciado pelas pessoas. Mas mais importante é quando você chegar lá, e vai chegar lá, eu creio nisso, é você manter essa postura de retidão e temor ao Senhor, porque é o princípio da sabedoria. Então, todos os seus outros planos vão ser bem-sucedidos, seus inimigos serão afastados por parte de Deus, porque Deus vai estar com você ali. Deus vai estar com essa mulher ali. Deus vai estar com esse homem, com essa mulher, aonde quer que ele esteja. Amém, pastor Roberto. Nós temos pouco tempo, né, Gal? Quanto mais ou menos? Eu falo É uma Gal, pena. Graciela Almeida. É uma das pessoas que está aqui conosco, nos ajudando. Hoje eu não estou recebendo bronca nenhuma, porque ela é educada, ela me respeita muito. Mas antes o pessoal ficava do outro lado me puxando as orelhas, pastor, eu sofro aqui do outro lado da terra, mas tudo bem. É para o bem da humanidade, porque o senhor me conhece, sabe que eu gosto de polêmica, para falar sem repetir é perigoso. Mas nós temos aqui, qual o conselho bíblico que o senhor tem a dar para todos os nossos futuros gestores, e inclusive para os nossos futuros vereadores, para que venham atuar daqui a 4 anos. Mas antes do senhor dar esse último conselho, ou encerrar a sua parte com esse conselho, pastor, eu gostaria de lembrar do fundador do Colégio Ciso, Josué Brandão, que também faleceu na Câmara brigando por uma causa justa, que foi o não fechamento do Colégio Ciso. E ele, para mim, é um dos maiores exemplos que Itabuna tem, que não pode ficar esquecido, porque foi um homem íntegro, honesto, sincero, que morreu defendendo a verdade, brigando pelo povo, e morreu sendo chamado de ladrão, morreu sendo titulado de ladrão. Itabuna não era para esquecer nunca a história desse homem. Eu tenho orgulho de apresentar Júnior Brandão como o meu candidato a vereador, que foi a vida toda, e é o meu vereador, ele me representa na Câmara. E eu quero já aqui dizer para você que está do outro lado, que a palavra vereador, que vem de vereda, que quer dizer caminho, ou estrada, ou ligação, ponte, é a pessoa que tem a responsabilidade de ligar o povo ao executivo. Então, o vereador, ele é o representante do povo. Então, quando se escolhe alguém para representar, está se escolhendo alguém que vai defender as suas causas. E é importante que a igreja ela tenha esse critério de eleger pessoas que venham a defender suas causas. E é dentro de tudo isso que o senhor tem dito. E nós queremos honrar aqui a família Brandão por essa luta, pelo retorno do Colégio Ciso. E já quase que encerrando a minha fala, mas antes eu gostaria que o senhor falasse aqui, qual o conselho que o senhor tem a dar ao nosso futuro prefeito, e inclusive aos nossos futuros vereadores, pastor? Eu trago essa premissa dentro da palavra e não pode ser fora dela, né? Então, assim, e Salomão, como o grande sábio que era, e que Deus deu essa sabedoria, eu pego o versículo 16 do capítulo do Provérbios 22, aonde diz: tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Versículo 22. Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Então, eu trago esse conselho para o nosso futuro prefeito. Não sei quem é, só espero que o povo de Itabuna seja inteligente nessa hora e não reeleja ninguém. Eu tenho colocado meu joelho no chão, pedindo a Deus para que não haja reeleição do poder executivo da nossa cidade. Eu tenho dado a cara para bater. E peço ao futuro prefeito que possa não trazer para os pobres a opressão que já vem acontecendo, para o funcionalismo público, para a área de saúde, para a área da educação, e que também não venham se associar com homens maus. E aos vereadores, que assumam a tribuna, que assumam a cadeira, no dia 1º de janeiro, se assim for o dia da posse. Mas que prestem atenção, que ouçam os ditados de sábios, que ouçam a palavra de Deus, que busquem em Deus o direcionamento para serem bem-sucedidos. Que possam ser homens íntegros e honestos ali para mudar a história da nossa cidade. Amém. Obrigado, pastor Roberto. Eu quero agradecer a você que tem nos assistido. Divulgue, compartilhe esse vídeo. Mas antes de encerrar, já encerrando,
Tem uma reflexão aqui, parece que a gente conversou sobre isso. Aquele que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Provérbios 21, 13. Então, a você que será o nosso futuro prefeito, e a você que será o nosso futuro vereador, aquele que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Está na hora das pessoas pensarem, esse vereador que não ouviu o clamor do pobre, esse candidato a prefeito que não ouviu o clamor do pobre, agora ele está clamando, pastor Roberto, agora está na hora de ele não ser ouvido também. E Itabuna tem jeito, vamos precisar dessa mudança. Eu estou contigo, pastor, nessa questão de que a gente precisa do novo. Isso. Investir no novo. O novo sempre amedronta, mas é importante que se invista no novo, porque a vida não é isso aí que a gente está vendo, não. Itabuna precisa mudar, Itabuna precisa voltar a crescer. E eu quero pedir que vocês assistam os nossos vídeos, pastor, que foram lançados, já encerrando. O Gal tem quantos minutos? 1 minuto. Aqueles nossos vídeos que são os 10 critérios, pastor Roberto, Deus me deu a inspiração daqueles vídeos. Eu fiquei triste em não ver o povo evangélico compartilhando aqueles vídeos, porque aqueles vídeos, que poderia ser só um, é a visão acerca da política. É a visão correta de se fazer política. São 10 vídeos que foram lançados, já estamos no 7º. E eu gostaria muito que vocês olhassem lá nas redes sociais, compartilhassem. Eu fiquei triste porque a gente não viu muito compartilhamento, inclusive do povo evangélico. Mas, assim, é importante que a pessoa tenha essa visão correta de se fazer política, pastor, para se eleger o novo. O senhor tem um candidato diferente do meu, e vamos orar para que Deus venha escolher um desses novos aí, pastor, para que Itabuna volte a crescer, para que Itabuna volte a ter a assistência que precisa, né, pastor? Agora o senhor vai terminar com a sua bênção apostólica, além de outras coisas mais, só temos menos que 1 minuto. Um beijo no coração de todos. Eu quero agradecer por esse privilégio, quero agradecer aos amigos, aos irmãos, a minha cunhada Joana, lá de Minas, que ela entrou aqui na nossa live. Eu quero agradecer a você que está conosco nessa noite, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Uma ótima noite, em nome de Jesus. Quem é metodista, não deixe de voltar em Big do Ciso. Por favor, né, pastor Roberto? Senão o senhor vai puxar nas orelhas, né? Um beijo no coração de todos, um abraço. Compartilhe esse vídeo. Obrigado, equipe.